Fala galera, Jobson, programador na área, e hoje nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa tela home. Nós paramos aqui na nossa listagem, né? E hoje, para a gente deixar mais próximo do real, do que é o nosso objetivo final, vamos começar a consumir os dados da API lá do IMDb. Para isso, vocês vão acessar o site lá do IMDb, eu vou deixar o link na descrição. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer esse acesso. Eu vou entrar aqui na tela anônima só para ele tentar não pegar a minha conta, né? Daí você vai entrar em themoviedb.org. Você vai acessar aqui o login. No caso, você vai criar uma conta, né? Vou entrar aqui com o meu. Beleza? Daí você vai em configurações, aqui do lado, aqui em cima. Configurações. Daí do lado esquerdo aqui tem a API, certo? Daí você vai preencher todo um questionário aqui e ele vai mostrar para você a sua API. No caso, ele vai te dar uma key e essa é a key que você vai estar usando. No meu caso aqui, essa daqui, ó. Daí vocês vão criar uma de vocês e vocês vão utilizar ela para consumir os serviços do TMDB, beleza? Então a gente vai começar aqui no nosso projeto criando, instalando na verdade, né? Vamos dar um yarn edge axios, porque o axios é a nossa biblioteca que vai fazer as requisições, beleza? Aí aqui no service a gente vai criar aqui um novo arquivo chamado api.js. Mudou sozinho de tela. A gente vai importar aqui o Axios, import Axios from Axios. Nós vamos colocar as aspas, né? Senão não funciona. Daí nós vamos criar uma constante chamada API e essa API ela vai receber um Axios.create e dentro desse nosso create, é isso mesmo? Create. Deixa eu só confirmar aqui na documentação do Axios. Isso. E aqui dentro a gente vai ter um base URL, dois pontos, e aqui a gente vai colocar o nosso site do IMDb e vamos exportar de full API. Por que a gente faz esse base URL? É só para a gente não ficar em todas as requisições tendo que ficar repetindo os mesmos parâmetros. A gente só vai passar na consulta o parâmetro de busca e ele vai preencher para a gente com o restante que a gente vai colocar aqui. Beleza, aqui ó, lá na documentação, esse link que eu tô colocando aqui, ó, tá lá naquela documentação do IMDb, mas se você quiser pode seguir aqui do jeito que eu tô fazendo. E aí, na nossa home, a gente vai utilizar um hook chamado useEffect, que através dele a gente vai estar fazendo a requisição sempre que o usuário entrar na aplicação. Ele dispara automaticamente e ele faz parte do lifecycle da aplicação React. Para quem não conhece, é bom dar uma olhada nos hooks, porque esse hook, o useEffect e o useState são dos hooks mais usados e eles substituem os antigos state, né, que antigamente, quando era componente de classe, utilizava os states, que era state, this.state, this.state, ponto e o nome do parâmetro. E também tínhamos o componente de mount, componente de update, que eram os lifecycles da view, que basicamente eles eram executados de acordo com
a renderização da tela. No caso aqui nós vamos usar os effects. Dentro dos effects ele espera uma função, certo? E dentro dessa função ele também espera os parâmetros. E olha só, eu vou dar um console.log aqui, só para vocês entenderem. Entrou no os effects. Beleza, deixa eu colocar o console aqui para vocês verem o que que acontece. Beleza, ó, eu vou renderizar aqui o Apple. E olha só, ele disparou o log, o console log, assim que ele entrou aqui na aplicação. Então, basicamente é para isso que ele vai servir aqui no nosso caso. A gente vai estar disparando uma requisição assim que o usuário entrar direto na nossa tela. Beleza? Daí agora aqui, como a gente vai fazer uma requisição assíncrona, nós precisamos colocar dentro do async await. E o useEffect ele não deixa a gente utilizar o async await diretamente dentro dele. Então eu gosto de criar uma função, a gente vai criar aqui uma função chamada init. E dentro dessa nossa configuração, nós vamos utilizar o async, né? E beleza, agora aqui a gente vai pegar a nossa requisição, nós vamos fazer a requisição basicamente assim: const response, vamos importar a API. Deixa eu ver se ele faz o auto import aqui para mim. Beleza, ele importou aqui, ó, a nossa API. Daí eu vou fazer um get, vou passar o parâmetro, e o parâmetro lá da nossa API, a nossa primeira que a gente vai pegar, deixa eu ver aqui. Nós vamos estar utilizando aqui a URL do trend. O trend seriam as capas, né? Seriam esses tendências aqui, filmes em cartaz. Vai ser a nossa primeira API. E aí, no caso, se vocês olharem lá na documentação, isso aqui que está nessa URL aqui, eu simplesmente peguei da documentação lá e colei aqui. Daí aqui nossa API key é aquela API que você vai pegar quando você criar o seu cadastro, certo? E a linguagem, como no meu caso aqui, não sei vocês, mas eu vou estar fazendo em português, então a gente vai estar usando a linguagem em português BR. E a minha API key aqui, simplesmente eu fiz uma concatenação aqui com o parâmetro API key, isso também está na documentação, e colei aqui a minha chave, e dentro da linguagem eu fiz outra concatenação colocando o PTBR, e aqui na nossa página a gente vai passar porque ele tem ele é paginado, né? Se você quiser ir fazendo paginação, ele vai trazendo as consultas de acordo com a página que você vai passando. Aqui no caso a gente vai passar o primeiro, que lá já é organizado, no caso dos primeiros para os últimos. E dentro da nossa resposta, vamos dar aqui um console.log para ver o que vai vir aqui dentro do nosso response. Salvei. E agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui o meu console aqui, né? Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Beleza. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Lá no nosso arquivo de rotas, para a gente não ficar toda hora tendo entrar, fazer o login e depois entrar na home, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever aqui mais um parâmetro aqui no nosso screen optionals, que é o, acho que é fora, aqui, initial,
É isso? Deixa eu ver aqui na documentação. Deixa eu pegar aqui na documentação do React. React Navigation Initial Routes. Beleza. Initial Route Name. É isso aqui. A gente vai passar dentro do nosso Stack Navigator esse parâmetro aqui. E dentro dele a gente vai passar simplesmente o home. Daí quando o app iniciar, ele já vai começar na tela home. Depois a gente só muda aqui para Splash. Deu um refresh aqui. E olha lá. E agora vamos ver aqui a nossa request. Ah, beleza. Ele deu errado porque provavelmente isso. Aqui eu não botei o await. Ó. Aí ele deu um erro que ele executou primeiro sem cair no await. Beleza, ó, que ele já caiu, já trouxe todos os filmes. Tem várias configurações. Só que dentro dessas configurações, de acordo com a documentação, a gente só precisa do nosso arquivo data. Então, de novo, vamos fazer uma request lá. E agora, aqui. Beleza, ó, ele já trouxe a página e trouxe os results. Dentro dos results aqui, ele trouxe os filmes, né? Uma rede de filmes, que é os results. E aí, esses caras aqui esses filmes serão os redondinhos aqui. E beleza, vamos usar ele aqui para a gente começar a nossa configuração inicial. Depois a gente vai para os outros seguindo a mesma ideia. Agora que a gente vai fazer vamos usar o hook useState, que nesse useState a gente vai estar guardando o estado da nossa lista. Então vamos lá, vamos criar aqui um state chamado list trending, e aí vamos dar um set list trending. Isso, aqui falta um N. Beleza. E nesse hook aqui, o que ele espera? O primeiro parâmetro é o valor. O segundo parâmetro é uma função que altera esse valor. Ou seja, o primeiro valor que a gente vai estar trabalhando com a variável mesmo, com os dados. E esse segundo aqui, ele já é uma função que altera os valores desse primeiro dado aqui. Certo? Então aqui, ó, no lugar do nosso console, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o response.data.results, certo? E aqui na nossa primeira lista, deixa eu ver aqui, isso mesmo, na nossa primeira lista, que é a nossa lista de filme de ações aqui, a gente vai passar o nosso list trend. Beleza? E agora a gente vai vir aqui na nossa lista, no nosso componente list. Beleza? E aqui, ó, se a gente olhar aqui no nosso console, o nosso result ele vai ter o que a gente precisa aqui no caso da imagem. Então a gente vai precisar do pôster e do gênero, né? Deixa eu ver aqui se a gente precisa do gênero. Não, nesse caso aqui a gente não precisa. A gente pode até deixar filme em cartaz. Tá. Nesse caso aqui a gente vai passar um title para ele. Certo? E aí a gente vai concatenar. Nem precisa, né? A gente vai colocar aqui o title. E aqui, como a gente já sabe que é filmes em cartaz,
a gente não vai precisar pegar ele dinâmico. A gente já vai passar ele direto aqui, filmes em cartaz. Cartaz com S. Não, cartaz com Z mesmo, tá certo. Filmes em cartaz. Beleza. A gente já passou aqui pela props do componente. E agora a gente vai precisar aqui de outro hook. Também com os effects. Por que a gente vai precisar desse outro hook aqui? Porque quando ele cair aqui... não vai precisar. Na verdade, a gente só vai precisar concatenar... Deixa eu pegar aqui na documentação, porque as imagens, elas não vêm direto. Se vocês olharem aqui, ó, aqui é o poster path. Ele só vem o nome da imagem, então a gente precisa concatenar a URL completa com esse restante aqui para ele trazer a imagem. E essa URL ele vem da... Deixa eu ver aqui na API aqui. Beleza, peguei aqui. É isso mesmo. Beleza. Aqui no nosso render item a gente vai criar uma variável com o nome URI, que vai ser esse carinha aqui que está dentro do image. E dentro do nosso item nós temos cada item, no caso lá da nossa lista, né? Nós temos essa lista aqui de results e cada objeto desse aqui ele é um filme, que é um item. Beleza? E aí dentro desse item nós temos o poster path. Então a gente já joga aqui direto na variável, a gente tira isso aqui, não vai mais ser estático, a gente cola só a nossa URL. Beleza, olha lá, ó, já está carregando nossos filmes, ó. O Mulan é o filme principal, Power. E aí agora ó, ele já está trazendo da nossa API os filmes, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui o que a gente já pode ver também aqui. Agora a gente já pode também deixar arredondado, né? Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai fazer... Vamos criar mais uma lista. Aqui só para a gente ter noção, né, dos nossos... Deixa eu arrastar esse cara para cá. Então a gente já sabe que ele é arredondado e os outros eles são retangulares, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar um parâmetro aqui na nossa lista principal que ele vai ser o parâmetro trend. Pode ser trend, né? Beleza, a gente vai passar um parâmetro chamado trend. E aí aqui na nossa props a gente vai pegar o trend. Beleza? Então o que acontece? Nesse parâmetro aqui a gente vai falar o seguinte, ó, toda vez que ele vier true, então a gente vai passar ele para o nosso componente. Toda vez que ele vier true, o nosso trend, a gente vai pegar esse trend e a gente vai arredondar o nosso container aqui no caso. Eu passei ele aqui para o meu componente lista e agora eu estou passando ele para o meu componente container item. Agora aqui no meu style, eu vou vir aqui no meu componente, eu vou jogar aqui o border radius aqui para vocês verem, ó, de 50 px, só para vocês verem o que acontece.
É por causa da imagem aqui, ó. Border radius tá na imagem. Então a gente vai o seguinte, a gente tira esse cara daqui e a gente joga aqui. 50px. Esse head aqui a gente não precisa mais. Beleza. E para arredondar, a imagem ela tem que ser um quadrado, ela não pode ser um retângulo. Então aqui ele está com 110 e por 90, ele teria que ser 110 por 110. Ó. Arredondou, ah, é porque eu coloquei 100, 110. E aqui seria 55, né? Porque teria que ser metade. Beleza, ó, aqui já arredondou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso aqui tudo dinâmico, né? Deixa eu tirar isso aqui. E aqui dentro do nosso Styled Components, a gente tem um carinha chamado... A gente consegue pegar o props dentro dele, desse próprio... do próprio componente, dentro do Styled Components. E a gente consegue trabalhar da seguinte forma. Abre dólar, abre e fecha chaves, aí entre parênteses você chama o props, e aqui dentro do props a gente chama o nosso props.trend, né? Foi o nome que a gente deu aqui. Daí se ele for true, no caso, né? Aqui no nosso... Aqui a gente passa 90, se ele for true ele é 110, porque ela é arredondada. Se não, 2 pontos. Eu estou fazendo aqui um px fora. 110, se não, a gente joga 90. Salvei. Beleza, ó. Aonde eu passei o trend, que foi no de cima, ele já arredondou para 90. E aí agora aqui a gente vai pegar essa mesma lógica, jogar lá na imagem e vai dizer o seguinte: se ele for trend, 55, se não, só 8px. E aí agora aqui eu também preciso passar ele para o meu componente image. Salvei, olha lá, ó. Então agora a gente já tem um componente que destaca aqui os cartazes arredondado, e aqui a gente já tem os componentes filhos retangulares. Daí se eu vier aqui, ó, e simplesmente jogar mais outro aqui, vamos jogar mais dois aqui, por exemplo, ó. Ele recarregou, beleza? E aí se eu vier aqui jogar, por exemplo, um trend, nem precisa do true, tá? Se eu fizer só trend aqui, ele já sabe. Se eu fizer só trend aqui, ele já sabe que é true, ó. O meu carinha aqui de baixo, ó, ele já está dinamicamente mudando para ser do mesmo tipo do cartaz. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.